Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Nós vamos começar mais uma videoaula de História e o tema vai ser regime militar. Nessa videoaula, nós veremos a trajetória e o governo militar do presidente general Castelo Branco, no período de 1964 até 1967. Espero que você esteja bem e vamos lá começar a nossa videoaula. Bom, Humberto de Alencar Castelo Branco, nascido em 1897 e morto, falecido em 1967. Ele nasceu lá no Ceará, lá em Fortaleza. Ele vai alcançar o cargo militar de marechal, tá? E ele vai ser o primeiro presidente do regime militar que vai acontecer entre o período de 1964 até 1985. O período que ele vai governar é de 64 até 67. Bom, antes de ele assumir como presidente, se você assistiu a última videoaula, eu comentei para vocês sobre o ato institucional número 1. Né? Então, o ato institucional número 1, numa cronologia, ele acontece antes da eleição, né, do presidente Castelo Branco como presidente do Brasil. Tá? Então você tem ali, 9 de abril, é assinado o ato número 1, o AI-1, né? E esse AI-1, ele cassou mandatos legislativos, demitiu, prendeu, suspendeu direitos políticos. Eu coloquei à esquerda aí uma lista, né, de como o AI-1 ele vai afetar, né? Você tem ali 5 mil pessoas presas, 2 mil funcionários públicos demitidos ou aposentados, 400 cidadãos perderam direitos políticos por 10 anos, 421 militares contrários ao regime foram punidos. Eles vão caçar o João Goulart, o Jânio Brizola, o Luiz Prestes, que era do Partido Comunista do Brasil, Celso Furtado, que era um economista, Francisco Julião, que era um líder camponês do Partido Comunista do Brasil, o Paulo Freire, que é um educador, né? O MEC, por exemplo, ele vai exigir um atestado ideológico de seus funcionários. Olha só, né? Para saber se a pessoa tinha uma tendência ao comunismo, né? Ó, a situação como estava. Lembrem que é época de Guerra Fria. E em 1965, só para você ter uma noção, 84 denúncias já apareciam de torturas, né? Que elas vão ser acobertadas pelo general Geisel, que ia ser no futuro um presidente também desses militares aí no período brasileiro, tá? Bom, então 9 de abril é assinado o ato número 1. O ato número 1 caçou, prendeu, demitiu e afastou muita gente. E aí, no dia 11 de abril, que você tem a eleição indireta para presidente, tá? E essa eleição indireta aconteceu 11 de abril de 64. O nome que vai ser indicado, pois ela é indireta, né? Ela não tem o voto popular, ela não tem o voto secreto, e o nome que foi indicado foi o nome do Castelo Branco. Os militares indicam esse nome, e a votação é 361 votos para a eleição do Castelo Branco. Inclusive o presidente Juscelino Kubitschek vota sim para o Castelo Branco, e 72 abstenções, né? Entre elas o Tancredo Neves, que vai dizer que ele não votaria em golpistas. Bom, então é eleito um novo presidente do Brasil, um presidente militar, de forma indireta, que é o Castelo Branco, tá? Quando o Castelo Branco ele vai ser eleito, ele vai desagradar um general que é o general Costa e Silva. O Costa e Silva achava que ele era o melhor nome para ser o presidente do Brasil e não o Castelo Branco, tá? Existe uma rivalidade muito grande entre eles, tá? O Castelo Branco, que vai ser eleito presidente, né, do Brasil, do regime militar, ele defendia uma ditadura curta, tá? Não longa. Já o Costa e Silva, ele defendia que a ditadura tinha que ser longa, tá? Havia uma briga ideológica entre a visão do Castelo Branco, que era o grupo castelista, que também era chamado de grupo da Sorbonne, ou da Escola de Sorbonne, e tinha o grupo que era aqueles que pensavam como o Costa e Silva, que eram chamados da linha dura, tá? Que queriam uma ditadura muito maior. E aí, quando o Castelo Branco
ele vai assumir a presidência, ele faz um discurso e ele disse no discurso que ele reafirmou no discurso que ele ia fazer todo o papel democrático, tá? Que ele ia devolver o país depois do mandato dele para o povo poder votar no outro presidente. Então ele estava querendo dizer, o Castelo Branco, que a ditadura, esse período que os militares ficariam no poder, seria só preenchendo aquele espaço que o João Goulart não governaria mais o Brasil, tá? Ele falou, assim que ele foi eleito, que isso aconteceria. Nós sabemos que não foi bem assim, porque os militares continuaram no Brasil durante 21 anos depois disso, até 1985. Como é que estava o Brasil durante o período que entre o João Goulart ser derrubado e os militares assumirem, né? A economia do Brasil estava mal, tá? Você vê ali, ó, dados de 1963, que a inflação 80%, o PIB do Brasil 0,6%, o desemprego era muito elevado nessa época e o Brasil devia muito, tá? A situação não estava boa no Brasil economicamente. Então, o Castelo Branco ele vai chamar dois nomes de peso para a economia para ajustar o Brasil, levar o Brasil de volta ao rumo, né, do crescimento econômico. Então ele vai chamar um economista chamado Roberto Campos. Esse Roberto Campos, ele trabalhou com o Juscelino Kubitschek, tá? E ele ficou responsável então da pasta do planejamento e coordenação econômica. E o outro nome da economia, que vai ser chamado pelo Castelo Branco, é o Otávio de Bulhões. O Otávio, então, ele já era um economista experiente, ele havia trabalhado no governo do Jânio e do Jango, e ele recebeu a pasta de governo do cargo do ministro da Fazenda. Então você tem ali dois nomes fortes na época da economia sendo colocados para resolver os problemas do Brasil, tá? Os dois nomes que eu citei, né, Roberto Campos e o Otávio Gouveia de Bulhões, eles vão criar a PAEG, que é um programa de ação econômica do governo, tá? Esse programa de ação econômica do governo tinha por objetivo vencer a inflação, tá, do Brasil, que estava muito alta, e resolver outros problemas econômicos, tudo bem? Só que no meio disso, dessas medidas, eles tinham que tomar algumas decisões que não agradaram a todos. Por exemplo, eles vão conter os créditos. E também, através disso, o poder aquisitivo das famílias brasileiras vai cair, tá? Então, o salário dela não vai poder comprar tanto quanto antes ela podia comprar. E eles vão perceber isso, tá? E vão criticar. Você tem o Carlos Lacerda, uma figura da política brasileira que desde a época lá do Getúlio Vargas, né, criticava o Vargas, né, uma figura política bem importante do Brasil, né, que vai apoiar o governo militar. Mesmo ele apoiando o governo militar, a frase do Carlos Lacerda aqui, ó, dizendo que o presidente, né, Castelo, vai matar o pobre de fome e o rico de rir. Você tem, durante o governo do Castelo Branco, o FMI, o Brasil se aproxima do Fundo Monetário Internacional, pegando empréstimos, aqui no caso 125 milhões de dólares. Lembra que era uma outra, não é a mesma inflação de hoje, né? Parece hoje pouco para você 125 milhões de dólares, mas era muito mais, tá? Valia muito mais 125 milhões de dólares do que hoje. E você tem ali também pela aproximação com os Estados Unidos que os militares vão ter, pegando empréstimos de 50 milhões com o Tio Sam, tá? E aí você tem o aumento do preço do trigo e do petróleo, porque durante essas medidas que esses economistas vão fazer, não vai ter subsídio para o petróleo e para o trigo. Então aumenta o preço do combustível, da gasolina, né? E aumenta o preço da farinha de trigo, por isso aumenta o preço do pãozinho. Então você tem ali as pessoas vendo essas medidas econômicas causando mudanças nas suas vidas, tá? Algumas para pior. E eles vão criticar. Quais são as melhorias econômicas? Perto do fim e depois do fim do governo do Castelo Branco, melhorou um pouco a economia, sim. Você vê que o Brasil não estava crescendo quase nada, né, 0,6% ao ano, e aí você tem em 66, no ano de 1966, o Brasil crescendo 6,7%, né? Vai ser criada também dentro do governo do Castelo Branco o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
tá? Que é uma coisa importante para o trabalhador ali, uma segurança, né? E também é criado o crédito imobiliário, né? Que vai ajudar ali para que as pessoas possam adquirir seus imóveis com financiamento. Como eu comentei com vocês, existia uma rivalidade entre o presidente Castelo Branco e o Costa e Silva. Uma visão, uma ideologia opostas, né? Como eu comentei, o Castelo Branco dizia que a ditadura tinha que ser curta, que o regime militar tinha que ser curto, enquanto o Costa e Silva dizia que tinha que ser pelo tempo necessário, ou seja, muito tempo, né? E havia uma inveja muito grande do Costa e Silva para o Castelo Branco. Né? O Costa e Silva achava que ele devia ser o presidente, que ele que assina o ato número 1, ele tinha que ter, né, mais participação política. Né? Tem algumas histórias que contam que quando o general Geisel indica o Castelo Branco para ser ministro da guerra, o Costa e Silva teria gritado, bravo, explodindo e dizendo: não, eu é que assumo o comando do exército, né? E ele que vai então assumir esse comando do exército, das Forças Armadas, que no caso era um cargo que pertenceria ao presidente, né? Então você tem a figura do Castelo Branco e uma figura ali próxima, mas inimiga dele, vamos dizer assim, que era o Costa e Silva, né? O Castelo Branco ele não queria bater de frente com o Costa e Silva. Tanto que quando o Costa e Silva se autonomeou comandante, chefe das Forças Armadas, o Castelo Branco não reagiu. Ele aceitou então a nomeação do seu colega, tá? É, o Castelo Branco ele vai ser apreciado por muitos militares e por isso vai ser indicado para ser presidente, porque apesar de não ser uma figura atlética como o Costa e Silva ele se apresentava na juventude, né, uma pessoa alta que falava de forma muito bem, eloquente, mas o Castelo Branco ele era uma figura intelectual, tá? Ele era um homem de ideias de planejamento, como era mencionado assim entre os militares. Bom, pessoal, vamos parar a nossa videoaula por aqui e no outro momento continuaremos com esse assunto. Um abraço a todos e até mais.